Jogador, que bom que você fez a sua inscrição e chegou até aqui. Eu realmente fico muito feliz por isso. E aqui, nesse curso, eu tenho a missão de transformar você em um cara que consegue puxar assunto com a mulher que você quiser. E não importa se hoje em dia você simplesmente trava por não ter nada de interessante para falar para as mulheres, também não importa se elas acabam te respondendo de qualquer jeito, com respostinhas e sem graça, porque com o que eu vou te passar aqui, com o método que eu vou te mostrar aqui, mesmo que puxar assunto seja uma das coisas mais difíceis para você, depois do que você aprender aqui, isso se tornará a parte mais fácil da conversa. E eu sei que tudo isso pode até parecer bom demais para ser verdade, mas dá uma olhadinha no Guilherme, nesse cara aqui. O cara era tão travado, ele não conseguia nem puxar um assunto básico ali com as mulheres, por não ter ideia do que falar, e hoje em dia ele não conversa apenas com uma mulher, mas com várias ao mesmo tempo. E dá uma olhadinha nesse outro cara aqui, ó, que fez esse mesmo curso que você está prestes a fazer. Olha só o que ele me disse. Cara, sem brincadeira, seu curso de como puxar assunto é muito bom. Antes eu ficava travado daquele oi tudo bem e não conseguia pensar em mais nada. Agora é só olhar algumas fotos dela e já consigo puxar assuntos foda. Muito obrigado, cara. Então você viu aqui que nesse curso eu não tô pra brincadeira, eu quero que você realmente saia daqui conseguindo puxar assunto com a mulher que você quiser. Sem contar os milhares de alunos que eu tenho que estão tendo resultados incríveis, que estão marcando encontro com as mulheres, mais uma vez usando apenas o celular. E às vezes você que me vê assim, né, um cara que ajuda outros homens a conversar, a marcar encontro, acaba pensando que eu sempre fui um cara bem-sucedido, que eu talvez tenha nascido com o dom de conversar com as mulheres. Mas a verdade, cara, é que nem sempre eu fui assim. Se tratando de mulheres, eu sempre fui um completo fracassado. Na minha época de escola mesmo, eu não fiquei com nenhuma mulher. E quando eu fiquei mais velho, que eu entrei para a faculdade, eu pensei que as coisas por lá seriam completamente diferentes. Mas não foram. Eu ainda continuei travando, sempre que eu via uma mulher, eu simplesmente congelava por não ter ideia do que falar para ela, por não saber como chegar nelas. E quando os meus amigos me chamavam para ir para as festas, para aproveitar um pouco, eu simplesmente recusava o convite deles, porque sempre que eu chegava nas festas, eu era aquele cara que não pegava ninguém, que ficava sozinho ali no canto e nunca tinha atitude para chegar nas mulheres. E foi por causa dessa dificuldade, por causa dessa minha timidez, que eu resolvi chegar nas mulheres através de mensagens, cara. E quando eu mandei mensagens para elas, as coisas também não deram muito certo. Porque a maioria das mulheres simplesmente me ignoravam, me deixavam no vácuo fazendo de conta que eu nem existia, e quando elas me respondiam, era sempre por educação, com respostinhas secas e sem graça que não chegavam a lugar nenhum. E então, para tentar resolver esses problemas aqui, eu testei várias coisas diferentes. Pesquisei dicas na internet, assisti vídeos no YouTube, comprei cursos, usei frases prontas, enfim, testei um monte de coisas, mas nada disso trouxe o resultado que eu queria com as mulheres. Eu já estava praticamente conformado que eu nunca teria resultado, que eu nunca conseguiria ficar com as mulheres que eu queria. Até que um dia, numa sexta-feira, eu estava ali na lanchonete da faculdade e o meu amigo Vinícius, que até então também era um completo fracassado com as mulheres, chegou ali todo feliz, super empolgado, porque tinha acabado de ficar com uma mulher super gata que ele conheceu no Instagram. E na hora que ele me contou aquilo, eu também já fiquei empolgado, já fui perguntar para ele o que ele tinha feito para conquistar uma mulher daquele nível. E aí ele me explicou que estava conversando, que conquistou essa mulher usando mensagens personalizadas. Ele foi lá, me mostrou as conversas dele e eu vi que ele conversava com as mulheres de um jeito completamente diferente de tudo que eu tinha visto até então. E então ele me explicou um pouco mais sobre como que esse método funcionava, só que eu não botei muita fé naquilo. Porque eu já tinha testado tantas outras coisas, tudo já tinha dado tão errado, que eu pensei que isso também não funcionaria para mim. Só que ele foi lá, insistiu um pouco mais, a gente pegou meu celular e eu mandei uma mensagem personalizada do jeito que ele tinha me explicado. E então, passou alguns segundos, a mulher me respondeu. E me respondeu, cara, de um jeito completamente diferente de tudo que eu tinha recebido até hoje. Ela me respondeu de um jeito empolgado, de um jeito que era fácil continuar a conversa. Eu não cheguei a ficar com essa mulher, mas na hora eu também já fiquei super feliz, porque até então nenhuma mulher tinha me respondido desse jeito. Então, essas mensagens personalizadas foi a responsável pela virada de chave na minha vida com as mulheres. Foram essas mensagens que fez eu perceber que o que eu estava usando antes estava completamente errado. Porque antes eu estava usando o que hoje eu chamo de mensagens queimadas.
E talvez você não esteja tendo o resultado com as mulheres que você deseja, porque talvez você também esteja usando essas mensagens queimadas. E como que funcionam essas mensagens queimadas? Mensagens queimadas são mensagens que já foram utilizadas muitas vezes por outros caras e por causa disso elas caíram em um certo padrão e por causa disso elas não funcionam mais. Porque veja bem, nós seres humanos nós somos ótimos em observar padrões. Se você estiver, por exemplo, saindo do seu serviço tarde da noite e vem um cara de capuz assim, de maneira suspeita, andando pro seu lado, ele chega em você, rouba você, leva tudo que você tem. Você gostaria de passar por isso novamente? É bem provável que não. Então, toda vez que tiver um cara andando de maneira suspeita para o seu lado, o seu cérebro vai analisar aquele padrão ali e ele vai te mandar um monte de estímulo, te deixar desconfortável com aquela situação, porque o seu cérebro sabe que cara andando de maneira suspeita para o seu lado é um sinal de perigo. E a mesma coisa acontece nas conversas, a mesma coisa acontece com as mulheres. No início, talvez elas até respondiam aquelas mensagens mais comuns, do tipo: oi, tudo bem? Te achei muito linda, boa tarde, boa noite, teria uma chance de ficar contigo. Mensagem desse jeito, no início, até que era tranquilo para a mulher. Só que a mulher foi lá, deu moral para um cara e no final das contas, a conversa não chegou a lugar nenhum, o cara era extremamente chato, extremamente entediante e a mulher só perdeu o tempo dela. Só que isso não aconteceu apenas com um cara, mas com 10, 20, 30 caras diferentes, porque as mulheres todo santo dia recebem um monte de mensagens desse tipo. Então, por mais que você seja um cara diferente, que vai ter uma experiência foda ali pra mulher, mas na hora que você manda uma mensagem iniciando com oi, tudo bem, ou com uma mensagem queimada, com uma mensagem genérica, na hora a mulher já pega você e coloca você naquele time de caras que ela não sente interesse. Porque ela viu que você iniciou a conversa usando um padrão que já foi queimado por outros caras. Então, cara, a realidade é que as mulheres elas também querem marcar encontro, elas querem ter conversas divertidas, só que infelizmente existem poucos caras capazes de fazer isso e sempre fica ali naquele mesmo padrão usando mensagens queimadas. Então, o que você precisa para criar uma mensagem personalizada, para realmente chamar a atenção dessa mulher e fazer ela parar tudo o que está fazendo para prestar atenção em você? Bom, pega seu caderno aí e anota essa parada. Primeiro, você precisa então ter uma mensagem única, diferente de tudo que ela já recebeu, porque coisas únicas, coisas inéditas chamam a atenção de nós seres humanos. Por exemplo, assim, se você estiver na rua e estiver passando um monte de carro popular, como Gol, HB20, Polo, você nem vai reparar porque é coisa comum, coisa do seu dia a dia. Mas agora deixa passar uma Lamborghini tunada do seu lado. Você automaticamente vai parar tudo que você está fazendo para prestar atenção naquilo, porque aquilo é diferente e coisas diferentes chamam a nossa atenção. Então, esse é o primeiro pilar e não se preocupe que daqui a pouco eu te mostro como criar essas mensagens diferentes. Segundo pilar é que a sua mensagem ela precisa ter uma emoção forte. Porque o nosso objetivo, cara, é ficar preso ali na mente da mulher. É fazer ela pensar em você antes de dormir. E uma ótima forma de fazer isso é através de uma emoção forte. Eu tenho certeza, por exemplo, que as coisas que você mais tem facilidade de se lembrar estão associadas com a emoção forte. Como, por exemplo, a morte de um ente muito querido, o primeiro beijo que você teve, ou uma viagem muito legal que você fez com seus amigos, com a sua família. Porque essas coisas estão associadas com emoção forte, e emoções fortes marcam e ficam presas ali na nossa mente. Então, quando você tem isso nas suas mensagens, as mulheres vão ficar pensando em você. E o terceiro pilar é que a sua mensagem, ela precisa ser exclusiva. Não pode ser uma mensagem genérica que você simplesmente copia, cola e manda para 20, 30 mulheres diferentes. Porque as mulheres elas gostam de se sentirem únicas e quando você manda uma mensagem que é exclusiva para ela e usando esses outros dois pilares que eu te mostrei, cara, já era, você zerou o jogo, você vai fazer aquela mulher parar tudo o que está fazendo para prestar atenção unicamente em você. E é por isso que elas vão começar a te responder em segundo. E agora, na nossa próxima aula, eu já vou te mostrar na prática como enviar mensagens usando esses três pilares. Então eu tenho certeza que você vai sair da próxima aula conseguindo pensar em mensagens incríveis para mandar para a mulher que você quiser, na hora que você quiser. Então, clica aí embaixo, vamos lá para a próxima aula que eu vou te mostrar na prática essas mensagens. Um abraço e eu te vejo por lá. Até mais!